Está começando mais um Direito Desportivo em Debate, programa produzido pelo Unifiel, Centro Universitário Fiel, em parceria com o Instituto Ibero-Americano de Direito Desportivo. O nosso programa recebe mais uma vez o Mário Lúcio Marinho, um dos maiores cronistas esportivos do Brasil, e que ele lançou recentemente um livro com nome bem interessante. Gostaria que mostrasse aqui. Vejam só, Velórios Inusitados. Ok? Velórios Inusitados. E aqui na quarta capa é mais interessante aí. A morte tem graça? Nós vamos falar de esportes, um pouquinho de direito desportivo, mas começamos, primeiro, agradecendo a você por mais uma vez vir ao nosso programa. Te agradeço aqui pela amável dedicatória que você faz no livro que me entrega. E aí, Mário, que história é essa aqui de Velórios Inusitados? Bom, Domingos, antes de mais nada, é um prazer muito grande estar com você aqui. A gente já esteve em tantas e tantas jornadas, né? Então, trabalhamos juntos, esqueci de falar isso. Trabalhamos em emissora de rádio, né? Rádio Capital. Rádio Capital. E é mais aqui também, né? Outras vezes eu passei por aqui. Já é sócio. Um prazer realmente muito grande estar com você, né? Olha, todo mundo pergunta, né? Mas peraí, mas você tem 40 anos de jornalismo esportivo e vai escrever um livro sobre velórios inusitados, né? O que é isso, né? Esse livro começou, na verdade, há mais ou menos uns 2 anos, eu comecei a mexer naqueles negócios de mexer com papel velho, sabe? Procurando os arquivos e tal. E eu achei uma reportagem que eu escrevi em 1966, vejam vocês, quando eu começava a dar meus primeiros passos, meus técnicos na Hamilton, que se usava, na Olivetti da época, né? E no Diário da Tarde de Belo Horizonte, que por sinal já é falecido também, né? E eu escrevi uma matéria sobre um operário que é surpreendido com a notícia do próprio falecimento, né? O jornal de maior circulação de Belo Horizonte sai com um anúncio fúnebre de todo tamanho, né? Convidando para o velório desse operário. E a emissora de rádio mais popular de Belo Horizonte também, naquela época os velórios eram feitos em casa. Isso. Né? Meu avô, me lembro muito bem, quando faleceu, era em casa. Em casa, pois é. E as emissoras de rádio anunciavam, né? Então tinha aquele locutor de voz grave que falava, cumprimos o doloroso dever de noticiar o falecimento. E ele, de repente, ele recebe o telefonema da esposa dele, né? Você morreu e foi, não lembro. Fulano, você está bem? Claro que eu estou bem. Ah, mas o jornal falou que você morreu. Mas como eu morri se eu estou falando com você? Ah, então vem para casa, vem correndo. Aí ele vai para casa e daí você imagina ele em casa e começa a chegar as pessoas que vão para o velório. E encontra o defunto mais vivo, né, do que nunca ali na frente. Então, imagina um dia inteiro de situações assim, desse tipo. E eu passei boa parte da tarde lá com o defunto vivo, né? Vi todas essas situações, escrevi a matéria. E anos depois, então, olhando aquilo, eu falei, gente, deve ter muitas histórias assim, né? E comecei a pesquisar na internet, eu liguei para amigos, passei e-mail, olha, você tem alguma história e tal. E comecei a recolher essas histórias, que estão reunidas nesse livro, que foi lançado na Bienal aqui em São Paulo. São histórias, algumas são aqueles causos, né, do interior, tal, que você nunca sabe se é verdade, se não é. Você por acaso conta aqui aquela história que o nosso colega, o China, o Juarez Soares, acho que não, senão você já teria lembrado do presidente do Botafogo, que foi visitar no Maracanã. No Maracanã, né? Não morreu mais. Outro dia, numa entrevista ao Milton Neves, o Milton Neves falou, olha, tem essa história, é o Rivadavia Correia Meia. Rivadavia Correia Meia. Foi anunciado no alto-falante do Maracanã. No Santos e Botafogo. Temos o doloroso dever de avisar do falecimento do dirigente Botafogo, Rivadavia Correia Meia. Então. E o Rivadavia estava lá assistindo o jogo, né? Aí, de repente, correram lá e avisaram o locutor, não morreu não. Então o locutor falou, avisamos que o senhor Rivadavia não morreu mais. Isso, é certo. Essa já está para o próximo. Fica para o volume 2. Volume 2. Você abra, porque essa é impagável. Imagina, 150 mil pessoas, Santos e Botafogo, na época, os 2 maiores times de futebol do Brasil, com Garrincha, Pelé, Companhia Limitada. O sujeito fala que, o senhor morreu. Não morri, ele não morreu mais. Não morreu mais. Então, mas interessante, aí você pegou essas histórias e...
Aí comecei a pesquisar também na internet casos curiosos que realmente aconteceram. Eu conto aí o caso de um cara que gastou $30 mil para enterrar o cão, né? O caso de pessoas num cantão lá da China que ressuscitam, que morrem, fica um minuto morta, a pessoa fica um minuto morta e depois ressuscita. Mas ela deixa um dinheirinho lá. Não, é uma picaretagem tremenda e tal, né? Então busquei esses casos. A China comunista está virando capitalista até em tudo, hein? Tem bobagens, né? Eu busquei esses casos assim que são verdadeiros, casos que são curiosos. Agora, a preocupação sempre, viu, Domingos, foi tratar a morte com muita seriedade, né? Não é humor negro, então se você... de repente as pessoas tomam um susto com o velório. Aliás, tem uma história, viu, Domingos? Pode falar. No clube aqui onde eu jogo tênis, no lançamento do livro, os amigos mandaram confeccionar cartazes, daí colocaram lá, né, velórios inusitados, Mário Marinho, tal, será lançado o dia tal, né? E o rapaz da cantina falou comigo, ô Mário, toda hora chega um cara aqui, vê o cartaz e fala assim, o Mário morreu? Nossa. O velório dele que dia vai ser? Eu estava jogando tênis com ele ontem aqui, não é possível, morreu e tal. Não morreu mais. Não morreu mais, né? Então as pessoas são muito apressadas, né? Mas então essas histórias, eu fui buscar essas histórias, né? E, como eu disse, algumas são verdadeiras realmente, outras são casos, outras são curiosidades a respeito, tudo que diz respeito a velórios, mas sempre procurando tratar com muita seriedade, porque é um momento muito doloroso, é um momento que traz dor, é um momento que traz tristeza, que traz lágrimas, traz alegria também, viu, Domingos? Imagina aquele cara que está esperando herança ali daquela. É o que você lá. Fala aqui, né? Da herança. Mas o velório tem isso, eu brinco em sala de aula, falo, velório é uma coisa assim, a hora que o corpo chega, todo mundo está com aquela... todos consternidos, tristes. Aí os parentes começam a chegar, parece que se esquecem do morto. Todo mundo, quanto tempo, olha essa sua filha, fica uma festa. Aí à madrugada aparece um que fica contando piada. Só pela manhã, quando chega a hora do sepultamento... É que é aquele momento realmente aí de mais, novo. Né? Mas interessante, Mário. Parabéns aí pelo livro, né? Vou ler rapidamente. Depois eu conto aqui pro pessoal o que eu achei e falo para você. Olha, não pode emprestar, não. Não empresta, porque senão dá azar. Tem que então, mandar tem que comprar. O que eu gostei foi aqui, que colocaram a estrelinha que você nasceu, que o sujeito já corre para ver quando morreu, né? E não tem, vai demorar muito se Deus quiser. Mas, Mário, diga, por favor. O livro, se você não encontrar em todas as livrarias, ainda mais que o seu programa vai para o Brasil todo, você pode comprar no site da emissora. Né? Da editora. Da editora. Editora Sá. Sá. Pode falar o site de editora. Está aqui. www.sa de sapo A. Está aqui aparecendo, saeditora. Se eu puder até mostrar aí. Não, nós vamos botar, né? Já está aparecendo aqui, saeditora.com.br. Beleza. Comprem, porque eu estou dizendo, eu não li, eu passei os olhos assim, mas conhecendo o Mário, que a caneta flui, né? A caneta não, agora é o teclado. Flui, né? Mário, semana passada nós recebemos aqui no programa um sujeito que você conhece bem, o Ado. Você acompanhou. Eu assisti a estreia do Ado nos treinos do Corinthians, porque naquela época eu era repórter do Jornal da Tarde e eu cobria o Corinthians todo dia lá no Corinthians. E o Ado, para mim, foi uma das maiores vocações de goleiro que eu já vi até hoje. O que esse rapaz treinava era um negócio assim absurdo, porque naquela época não tinha treinador de goleiro, não. Ele contou aqui para nós. Contou, né? Acabava o treino, ele ficava lá pedindo o pessoal, chuta aí para mim, chuta para eu defender, chuta e tal, esse negócio todo. E ele saía assim exaurido do treino, né? Aquele lourão alto, né? Fazia um sucesso tremendo com o público feminino, né? Eu falei, o apelido dele era não apelido, ele era chamado pela crônica paulista de Anjo Loiro dos Cabelos Esvoaçantes. Ele era cabeludão. Cabeludão, mas ele falou aqui que o Saldanha